Goiabas, o retorno. Ui, faz tempo que a gente não tem esse como é que é essa ordem? Vídeo. Não, eu ia falar esse setup aqui de bater um papo no sofá, né? Tomando um café. Isso. Então, a pandemia tá fazendo isso, né? Tá fazendo todo mundo se reorganizar, tá fazendo todo mundo... enfim, essa é a palavra, né? Se reorganizar. A gente tá se reorganizando também desde março. Você tá vendo esse vídeo depois, agora é novembro. A gente tá gravando em novembro, dia 11 de novembro. E a gente ainda tá se reorganizando. Enfim, a gente ficou um tempo sem gravar pra cá, porque a gente tá priorizando realmente gravar pros nossos outros canais, pros nossos outros projetos. Enfim. E também conta que a gente tá, além de gravar pros outros canais que são mais sustentáveis financeiramente, a gente tá criando curso, e-book, estudos. A gente vai deixar o link aqui embaixo da nossa lojinha, que tá sendo recheada de coisas cada vez que a gente vai conseguindo tirar algumas coisas do papel, porque a gente tá se reinventando. Isso. Acho que como todo mundo nessa pandemia, né? E a gente veio aqui falar sobre o que, Diego? Fala que sua. Eu dei uma olhada 3 segundos a mais pro óculos da Daphne, porque ele tá um pouco sujo. Um pouco? Você tá sendo gentil. Gente, eu a não Daphne não é limpei míope, o óculos dela é sujo. É isso que meu óculos é sujo. Se ela tirar o óculos, ela não, se eu não tirar... Mentira. Eu sou míope sim, gente. Então, aí uma das coisas que tá rolando nessa pandemia que a gente tem lido também é que tem aumentado o número de divórcios, né? E aí a gente já conversou algumas vezes aqui em casa e a gente falou, a gente podia sentar pra gravar, né? A gente tá pra gravar esse vídeo faz tempo. Talvez esse vídeo seja uma tentativa aqui de repente, salvar algum casamento por aí, né? Algum relacionamento, às vezes não é nem um casamento, mas um relacionamento que as pessoas moram junto, enfim. A gente já falou sobre ser perfeito, né? Passar essa impressão de perfeição. Eu vou deixar o link do card aqui. E a gente pensou em falar sobre isso porque o nosso casamento não é perfeito. Não. Como a gente não é perfeito, o nosso casamento não é perfeito. Porque eu acho que nem existe, né? Pessoas perfeitas, casamentos perfeitos, não existe nada disso. Mas eu acho que o que vai ajudando a construir um casamento, que dure, é você aprender. Entender como é que você lida com outra pessoa. Porque aquele negócio é diferente quando você lida com a sua mãe, com o seu pai. Porque são... Espera-se, né? Que seja diferente. Espera-se. Porque, no fundo, sua mãe e seu pai, na teoria, não podem pedir divórcio de você, né? Exatamente. Alguns pedem. Alguns imploram por isso. Mas, na teoria, os pais, eles não se divorciam de você por mais chato e pentelho que você possa ser, né? Agora, quando você você tem um casamento, né? Com uma pessoa que, decidiu dividir a vida com você, mas ela não é obrigada a dividir a vida com você, porque ela não precisa ser seu marido ou sua esposa pro resto da vida, como a sua mãe e seu pai vão ser, né? Você não deixa de ser filho de alguém, mas você pode deixar de ser marido ou esposa de alguém. E às vezes eu acho que até é uma coisa, enfim, casamentos acontecem e nem sempre terminar um casamento é uma coisa ruim, né? Eu acho que vocês conseguem ver? Droga. Nem sempre terminar um casamento é uma coisa ruim, né? Acho que às vezes terminar um relacionamento que não tá dando certo faz parte do processo. Faz parte do processo. Como a Daphne tá falando, de aprender com o outro, eu acho isso muito saudável, eu acho isso que é uma coisa muito legal. Exige humildade, né? Do ponto de você entender e falar, olha... Eu acho que exige esforço. Tudo. Não, e exige... É um comprometimento, assim. Você primeira precisa coisa, vamos separar em dica, então. Porque esse vídeo vai ficar muito enrolado. A primeira dica é aprenda com o outro. Certo? Esteja disposto a aprender com o outro. Eu acho que essa é a palavra. Esteja disposto. Porque... Hashtag humilde. Exato. Porque, é isso. A pessoa vai ser diferente de você. Ela foi criada de uma maneira diferente do que você. Ela lida com as coisas da vida de uma maneira diferente com você. E eu acho que é importante entender, e às vezes, por exemplo, às vezes eu lido melhor com uma coisa do que o Diego, e ele pode ser humilde de entender que talvez a forma como eu lide com alguma coisa na vida seja melhor, e ele possa aprender, assim como vice-versa. E tá tudo bem, isso é legal, assim, é uma troca, e tá difícil. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente também saber preservar individualidades. Dica número 2.
eu acho que você fazer as coisas junto é a essência do casamento, né? A essência da vida a dois. Você casa com a pessoa, você vai morar com a pessoa porque você Quer trilhar um caminho com ela, fa- você quer caminhar para a mesma direção junto, assim, Você né? quer fazer as coisas juntos, você quer minimamente não ter que ir embora, né? Você quer que poder ver. Lembra quando você. Não, lembra quando a gente namorava? Você fala, puta, tem que ir embora, sabe? É sim. ruim. Aí você fala, nossa, e se eu não fosse embora? É. Aí vira um lance de morar junto, viver junto. Mas, ao mesmo tempo, é importante você ter momentos seus, sabe? E isso acho que talvez tenha sido o ponto que quebrou a galera. Acho que minha garrafa tava soltando gás, vai. Eu acho que é um ponto que quebrou a galera, assim, Na pandemia. na pandemia. Porque tinha muita gente que tem uma vida a dois, mas fica, sei lá, ficava o dia inteiro longe. E aí, a partir do momento que teve que se ver junto da pessoa 100% do tempo, ou grande parte do tempo, começou a rolar um estresse, porque a convivência ali, cara, a convivência, ela tem momentos bons e tem momentos ruins. O lance é que talvez essa oportunidade que a gente tem de passar boa parte do dia junto, porque a gente trabalha em casa, não é todo mundo que tem, né? Então muita gente passa a vida assim, dá tudo certo, né? Passa um casamento de anos tendo essa relação de ver a pessoa de manhã, à noite e no final de semana. É que eu tenho a sensação, é que, tipo, por exemplo, muitas pessoas, muitos casais, eles... agora eu tô míope, eu não tô enxergando a telinha, mas Você eu tá lá, tô tá falando. focado em você. Então, show. Eu tenho a impressão que muitos casais tiveram dificuldade porque você é uma pessoa, não que você tenha dupla ou tripla personalidade, não é isso. Mas você tem posicionamentos, você se posiciona de maneiras diferentes do que como você lida com a sua família, como você lida com as pessoas no trabalho, e isso é normal, assim, tipo, eu já li muitos livros que falam que, por exemplo, livros que falavam sobre feminismo e falavam que a mulher, ela tipo, assume diversos papéis. Não que ela tenha diversas personalidades, mas ela assume diversos papéis. Assim como o homem também assume diversos papéis, mas, né, como eu tava falando no livro. E aí, tipo, de repente, tipo, o seu marido não sabia como você é no trabalho. Porque ele não é seu colega de trabalho, ele é só seu marido. Então, tipo, ele conhece o seu papel esposa, o seu papel amiga, mas ele não conhece o seu papel profissional. E, tipo, eu acho que isso pode ter causado algum tipo de dificuldade, porque é isso, você passou, na pandemia, os casais passaram a se conviver, né? Se não, né? Conviver um com o outro em todos os momentos da vida, em todos os papéis que cada um desempenha ao longo da vida, né? E é isso que acho que é então, uma e aí a dificuldade. dica que a gente está dando aqui, está transitando ao redor da dica do preserve a sua individualidade. Então é importante que você tenha momentos, mesmo que você fique o tempo todo junto, você tem momentos que você pede uma licencinha, vai ali, respira, faz alguma coisa que seja sua. Tem gente que faz isso indo jogar futebol com os amigos, tem gente que faz isso saindo com as amigas, jogando Civilization. Tem gente que faz isso jogando o joguinho no computador. Tem gente que faz isso vendo um filme, né? Às vezes você tá no mesmo lugar, só que a pessoa tá com fone de ouvido, assistindo um filme aí no celular ou na TV, você tá fazendo outra coisa. Isso é uma coisa que a gente já ouviu as pessoas falarem, tipo, eu fico magoada que meu marido não assiste a mesma série que eu. Tipo, eu convido pra assistir a série e não quer ver. Às vezes os interesses são diferentes, sabe? Você tipo, fala, pessoa, essa cena é foda agora, essa cena, fica vendo, a pessoa fala... tipo isso. E tudo bem, eu acho que assim, tem que ter. Eu acho que é legal, é saudável ter séries de casal, assim, que o casal queira assistir junto. E eu acho que é super saudável que cada um, como indivíduo, tem aquela série que gosta e que o outro não necessariamente tem que assistir junto ou vai gostar, entende? Cada um tem a sua personalidade, entendeu? As pessoas não são iguais, nem gêmeos são iguais. Não. Quanto mais marido, mulher, ou enfim, dois maridos, duas mulheres... as pessoas, os casais, tenham eles a formação que tiverem, são pessoas diferentes, saca? Então você vai ter gosto diferente. Você pode gostar de 99% das mesmas coisas, mas você vai ter 1% ali que você tem que preservar. E é o que vai fazer, muitas vezes, você ser interessante para outra pessoa. Sim, Entendeu? Se você ficar muito igualzinho assim, fica meio a mesma coisa de sempre, sabe? Enfim, eu acho a mesma coisa sempre legal, mas enfim, preserve a sua individualidade. Tem um bagulho que seja seu, saca? Terceira dica, Daphne. Paciência.
paciência. Terceira dica é tenha paciência. Então, Paciência. Eu acho que paciência é uma palavra que precisa estar... A gente precisa entender a paciência e praticar a paciência. Acho que eu arrisco dizer que em todos os aspectos da nossa vida. Todos. Porque entender é que nem organização. Entender onde tá... Por que a bagunça acontece é o primeiro passo para você conseguir ser uma pessoa mais organizada. Assim como a paciência. Quando você entende que alguma coisa te tira do sério, é a partir daí que você vai entender, você entende que você precisa praticar a paciência. Porque o Diego acabou de falar, são pessoas diferentes. Sim, você vai se irritar. Entende? A pessoa que tá do seu lado vai te irritar uma hora ou outra. Vai acontecer, gente, sério, vai acontecer. Pode acontecer com mais frequência, com menos frequência. Se acontecer com muita frequência, eu acho que teria que dar uma repensada aí na relação. Mas vai acontecer. Eu me irrito com o Diego às vezes, ele se irrita comigo às vezes. E tipo, tá tudo bem. E aí a prática da paciência é... Respira fundo. Não precisa transformar numa briga homérica de gritar e de tacar coisa. Pelo amor de Deus, não taca nada. Às vezes é hora dessa paciência, é um bom momento para você preservar sua individualidade. Então começou a irritar muito, você aproveita e fala, preciso preservar minha individualidade. Então sai, volta para dica 2, sai, dá uma respirada, toma um café, faz um bagulho seu. E aí a hora que baixa o nível do estresse, né, do tipo, tá te irritando... Eu acho que é super saudável. E aí, aqui não tava na nossa lista. A gente pode ir pra próxima, Bota que aí... mais uma aí no meio. Porque aí, o que eu acho? Quando baixa a irritação, eu acho super saudável você ir conversar com a pessoa. E falar, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui que aconteceu, não quero brigar, não é minha intenção, não tô te criticando, nada disso. Só pra te dizer que... De repente, tipo, isso me incomodou um pouco, eu fiquei um pouco irritada. Se você puder, tipo, ponderar ou falar de outro jeito, ou não sei o que, sabe? Às vezes, tipo, alguma coisa que eu falo, por exemplo, eu posso falar alguma coisa pro Diego que ele possa gerar alguma interpretação que deixa ele muito bravo, ou que ele não goste, ou que... Então, tipo, ele precisa ter a paciência de me contar isso, sabe? De virar pra mim, depois que baixar, falar assim, Daphne, não fala desse jeito, porque isso me abre uma margem, eu fico com um sentimento assim, e aí eu não gosto, e aí eu fico irritada, e não é legal, sabe? E assim como, e vice-versa, eu acho que isso é super saudável, sabe? Tipo, porque o outro não é obrigado a saber quais são os gatilhos que te irritam, mas... Às vezes nem você sabe. Às vezes nem você sabe, Isso que é importante, terapia. É verdade. E aí, tipo, essa conversa saudável é super bem-vinda. E eu acho que é uma coisa que a gente faz muito aqui. Acontece assim, tipo, sabe? E é muito louco porque eu acho que... Quantos anos a gente tá junto? 9? 2011, 9. 9? Nesses 9 anos que a gente tá junto, a gente aprendeu a lidar um com o outro, tipo, bastante, assim. A gente adequou algumas coisas que a gente fala, ou como a gente fala, o que a gente faz... Pela convivência, porque é um projeto dos dois esse relacionamento, entende? Porque eu acho que se você entender, a partir do princípio que não existe alma gêmea, não existe destino, esse é o meu ponto de vista. Existem, provavelmente, umas 50 pessoas, pelo menos, no mundo, que você seria capaz de ter um relacionamento, de casar, ser feliz, viver o conto de fadas que fosse. Você tem que entender que a pessoa que você escolheu, ela não vai ter todas as coisas que você acha maravilhoso, porque isso é uma coisa que você criou na sua cabeça. Essa pessoa não existe. Eita. Você gostou da ideia? É isso mesmo? Então... Abaixa o quê? Tá. O microfone tá aqui. Então, você tem que ter... você tem que saber que você teria que ter paciência com qualquer uma dessas outras pessoas que você pode estar imaginando que você... teria uma vida incrível, sabe? Às vezes vai se irritar com a pessoa que mora com você e falar, putz, se eu tivesse escolhido outra pessoa, eu não tava passando por isso. Você ia estar passando... Em outro aspecto, Em outro aspecto, você ia estar se irritando, às vezes, o dobro, o triplo, sabe? Só que você não sabe, porque a gente não sabe o que seria da vida se você tivesse virado pro outro lado, ou para outros dos lados possíveis, né? A próxima coisa que a gente sugeriu aqui... Acho que é a quarta. Quarta dica. Quarta dica. É porque a primeira não tava aqui. Tá, então a quarta dica é ter empatia. E aí, empatia é uma coisa... Eu gosto de falar bastante sobre isso, porque eu acho que empatia, ela... Quando eu era criança, isso não me foi
ensinado na escola, por exemplo. Eu acho que empatia é uma coisa que deveria ser ensinado para as crianças dentro da escola, porque eu acho que é um lugar que faz muito sentido a prática da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Porque quando você tá dentro da sua casa, eu, no meu caso, o Diego, acredito que também, porque ele é filho único da mãe dele, só pelo lado da mãe. De pai eu tenho 4 irmãos. Mas eu acho que você vai entender. Eu, por exemplo, eu sou filha única. Então, tipo, eu não tinha muitas oportunidades dentro da minha casa de praticar empatia. Porque quem morava comigo era eu, a única criança, e meu pai e minha mãe. E aí, tipo, eu sou filha única, eu não me colocava, eu não precisava, ou eu não me colocava em situações, eu não tinha situações que eu tinha que me colocar no lugar de uma outra criança, ou que teria as mesmas experiências que eu, por exemplo. Sim. Então, a escola é o lugar, eu acho que as crianças conseguem entender melhor, assim, sabe? Tipo, a ideia da empatia, porque são todas crianças, elas convivem com várias crianças, com situações diferentes, com experiências diferentes, que têm pais diferentes, que têm irmãos, que não têm irmãos e tal. Então eu acho que é uma coisa muito importante que eu fui entender a real, assim, depois de adulta. E porque quando eu era criança eu não me lembro de ter tido essa conversa. E eu acho que é muito relevante para a construção de relações humanas, a empatia, sabe? Eu acho que é assim, se você não conseguir se colocar no lugar da pessoa que vive com você, você vai conseguir se colocar no lugar de quem, né? Então, acho, assim, você tem que... Tem até a ver com a dica que a gente tinha dado antes, né? De preservar a individualidade, de entender que a outra pessoa é diferente, teve outra criação. Você tem que ter, assim, eu vou dizer o mínimo de empatia com qualquer pessoa no mundo. Né? Com a pessoa que vive com você, acho que você tem que ter o dobro. Pelo menos com ela, né? Você tem que ter o dobro, assim, sabe? Você tem que ter mais do que a média. Porque acho que é isso. Acho que você entende, quando você entende isso, acho que fica mais fácil você até ter paciência. Exato. Porque, tipo, se você entende que aquilo, tipo, machuca muito no outro, aquela situação, aquela fala, aquela colocação, é muito mais fácil de você ter paciência, porque você se coloca no lugar do outro e você fala, caraca, ela tá sentindo mesmo, sabe? Tipo, uma coisa que talvez pra mim não me afetasse tanto, mas tá afetando tanto ela e, tipo... Caraca, eu vou me colocar no lugar dela e entender o que tá acontecendo. E eu acho que isso constrói boas relações humanas, assim, não só entre relacionamento de casal, não importa se é casal hétero ou homo, não importa, mas também em relação à amizade, a pessoas, porque eu acho que aqui não tem essa dica, mas eu acho que é uma coisa muito legal você ser amigo da pessoa com quem você convive 24 horas, assim, ajuda, né? A dica bônus, seja amigo da pessoa. Ajuda. A próxima dica 5. Próxima dica a gente acha importante que cada pessoa, cada um da relação, tenha o próprio dinheiro. E aí, isso parece óbvio para algumas pessoas, mas de fato não é uma coisa que às vezes todo mundo coloca em prática, né? Tem gente que vive em casal e aí pega o salário de um, o salário de outro, bota no mesmo balaio, paga as contas de casa e decide o que vai fazer com o resto do dinheiro junto. E é muito importante, a gente acha, ter algum dinheiro, né? Não precisa ser o salário inteiro, mas algum dinheiro, tem uma forma de distribuir esse dinheiro que você possa pagar contas de casa e ter algum dinheiro que você possa gastar em balinha se você quiser, sem ter que pedir pro outro, entende? Sem dar satisfação. Eu acho que a gente demorou pra fazer isso aqui em casa, porque desde que a gente trabalha junto, não, até quando você trabalhava fora, eu também trabalhava fora, a gente nunca separou. Desde o nosso, enfim, a gente começou a viver junto, assim, a gente começou a pegar toda a grana e botar falar, tudo junto e vamos pagar as contas e o resto a gente decide junto o que faz. E a gente viu o quão valioso foi, depois de um tempo, a gente pegar e falar, cara, não, cada um vamos pegar essa grana, óbvio, agora a gente trabalha junto, então realmente toda a grana que entra é dos dois. Mas a gente pega essa grana agora, paga o que tem que pagar da empresa, de casa, e aí a gente determinou que a gente tem um salário para cada um. E que cada um faz o que quiser com esse salário. Exatamente. Tipo, o Diego não precisa, por exemplo, se ele quer, vamos supor, ele quer comprar um livro. Essa camisa.
Exato. Ele quer comprar a camisa do São Paulo. Eu olhei no celular, pá, não sei o que. Viu quanto era, ele tinha dinheiro no salário dele e foi lá e comprou. Ele não teve que me perguntar e falar assim, ai, amor, vou comprar. E, tipo, tudo bem que... E antes a gente fazia isso, né? A Antes eu gente falava, fazia. puto, olha, eu explicava pra ela, falava, nossa, cara, essa camisa tá um bom negócio, porque eu não tenho uma camisa do São Paulo há 10 anos. Você escolheu bem. Eu não sou São Paulina, mas ela é bem bonita. Essa Adidas caprichou. Eu não tenho uma camisa de São Paulo nova há, sei lá, 15 anos. Tá um preço que eu acho razoável. O São Paulo tá sem ganhar título há 20 anos. Enfim, sabe? Tudo que a gente ia comprar, Desculpa, São Paulinos, a culpa é minha. Tá puxado. Desde que eu tô com o Diego, o São Paulo não consegue ganhar um título decente. Ganhou um. Desculpa. Desde que a gente começou a se relacionar, o São Paulo ganhou um título. Quando isso deu uns 15. Desculpa, gente. Mas, enfim, é uma coisa muito saudável. E aí, a gente queria até indicar um livro de um grande amigo, que é o Eduardo Amuri. Cara, esse livro aqui, Dinheiro Sem Medo. Comprem sem medo Não sei se focou. não sei se focou. Ele tá indo focar no rosto da pessoa. Mas, enfim, chama Dinheiro Sem Medo. Comprem sem medo de ser feliz. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Antes de você continuar e falar sobre o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon. E hoje, dia 11 de novembro, eu entrei na Amazon e vi que se você é cliente Prime e compra no Kindle, ele tá saindo de graça no Kindle. Aproveite. Então, eu achei bem legal. Não sei se vai ficar assim pra sempre, mas nesse momento está bem legal. Enfim, e tem até uma das dicas aqui que ele até comenta, né? Ele dá muita dica boa, muita dica valiosa. E tem dos casos aí que ele até comenta no livro, que é de repente, um casal que tem uma fonte financeira apenas, né? Então, por exemplo, se fosse um caso nós dois, só a Daphne trabalha. Eu não trabalho, não trago salário para casa. Mesmo nesses casos, às vezes é muito saudável você combinar entre o casal para eu, por exemplo, ter um dinheiro para eu gastar sem ter que dar satisfação para a Daphne, mesmo que esse dinheiro não seja muito. Porque quando você tem Volta na individualidade. Exato, entendeu? Quando você tem que dar justificativa de tudo, a relação fica muito mais complicada. É meio que nem... tem que ficar pedindo permissão, né? Exato. É uma dica que a gente estava dando, inclusive, no nosso Instagram da Goiaba Content. Para quem não sabe, a gente tem um Instagram e um canal no YouTube para dar dica de criação de conteúdo para internet. Chama Goiaba Content. E a gente tá fazendo a live no Instagram outro dia, a gente estava falando sobre isso. Que a gente, chega um momento que a gente dividiu Saúde na Rotina e Organiza a Daphne na escolha, por exemplo, de roteiros e de temas de vídeos, porque a gente viu que esse era um gargalo que a gente tinha. Todo vídeo a gente tinha que sentar e definir os dois qual seria um bom tema de vídeo. E aí a gente viu quanto que isso atrasava o processo todo de criação de conteúdo. Então a gente viu que, por exemplo, se eu passasse a definir os vídeos do Saúde na Rotina e a Daphne passasse a definir sozinha os vídeos do Organiza Daphne, o processo rolava muito mais rápido. Quer dizer que a gente separou os canais? Quer dizer que um não pode dar pitaco no canal do outro? Ou que um faz o trabalho sozinho e o outro faz o trabalho sozinho do outro canal? Às vezes você não vê por trás da tela, mas nós dois editamos os vídeos dos dois canais. De todos os canais, desse canal, do canal, enfim. E que foi um jeito que a gente encontrou também, né? De passar pelos dois crivos, assim, porque é muito relevante isso, assim. Mas não é preciso passar nos dois crivos em todo o processo. Não. Então esse que foi o lance de cortar caminho, né? De não afunilar, né? A gente faz o trabalho de edição de todos os canais, só que um processo antes a gente delegou para um aqui, outro ali, então fica tudo mais fácil. Sim. E isso, num relacionamento, você tem ali, 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais para fazer o que você quiser todo mês, sem ter que dar satisfação para outra pessoa, cara, é muito importante. É libertador pro relacionamento, assim, deixa um negócio muito mais leve. Porque, tipo, só pra encerrar essa dica, porque a gente tá se alongando aqui, porque é muito relevante mesmo, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, assim, eu quero comprar uma brusinha. Isso. Eu quero comprar uma brusinha, porque eu quero. Ou, não, tem um exemplo muito bom que já aconteceu aqui em casa.
eu quero comprar um tênis. Eu amo tênis. Quem acompanha a Daphne já há algum tempo sabe que eu amo tênis. E aí, tipo, o Diego fica olhando pra mim e fala assim, mais um tênis, Daphne, tem tanto tênis. Sim, eu tenho bastante tênis, eu admito, mas eu fui me desfazendo de várias outras coisas. Eu tenho mais tênis na vida do que sapatilhas, por exemplo. Mas eu tenho... Mas o número de tênis que a Daphne tem é estável, né? Porque ela compra e sai do E armário. sai, normalmente eu faço isso por uma questão de não preciso ter tantos assim, mas é isso. Eu tenho bastante, eu admito, eu tenho bastante. E aí, eu quero comprar um tênis. Aí eu tenho que ficar pedindo, se não tem essa separação, eu tenho que virar pro Diego e falar assim, ai amor, o que você acha de eu comprar um tênis? Ele vai olhar pra mim e falar assim, não, Daphne, você já tem, ó, tem um monte de tênis, pra que você vai comprar? Eu vou falar, mas esse é diferente, modelo, assim, assim, assim. Aí ele falou assim, tá, mas esses aqui já vão cumprir a mesma função. Entende? Tipo... É um desgastezinho na relação que às vezes... desnecessário. Exato. E bora pro próximo, porque a gente tá enrolando muito aqui. Não, e é meio... E, claro, isso assim, pode ser o valor que for, entendeu? Às vezes é 100 reais, 50 reais por mês. Valor combinado entre os casais, que olha, a gente vai pagar as contas de casa, você vai ter 50 reais pra gastar no que você quiser, você vai ter 50 reais pra gastar no que você quiser. Mas alguma coisa, algum respiro você precisa dar. Não pode não ter nada pra gastar com o que você quiser. Sem ter que dar satisfação. Sem ter que dar satisfação pra outra pessoa, sabe? Exato. Sexta dica. Sexta dica. E aí é uma dica que eu botei aqui sem nem perguntar pra Daphne. E aí eu vou completar um pouco aqui. Tenha cachorros. Tenha cachorro. Cachorro é a salvação. O gatinho também. Tem gente que gosta de gato. É. Eu prefiro cachorro. Sim, então a dica que eu vou dar é tenha cachorros. Porque cachorro é a salvação da saúde mental de um casamento. Não é filho. É muito diferente, cachorro e filho. Tá? Então tem gente que até se ofende quando a gente fala... A pessoa pergunta, tem cachorro? Fala, tem filho? Fala, não, tem cachorro. A pessoa fala, é coisa diferente. Eu sei que é diferente. É óbvio que é diferente. Mas o ponto é que filho, ao mesmo tempo que eu imagino, né? Todo mundo diz... que é um amor fantástico, um amor que você não vai ter igual, um amor blá 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 blá. Cachorro é um outro tipo de amor. E cachorro é um amor que parece purificador. Sabe? Esses animais, eles vivem pouco tempo porque eles absorvem todo o estresse que a gente tem na vida. Então, às vezes, você tá bravo, assim, a gente se irrita um com o outro. Eu venho passar, eu sento no sofá, esses bichos vêm, sentam no meu colo, passa. Saca? Então, assim, o bem que um cachorro faz na sua vida é imensurável. Não dá pra medir. Outro dia perguntaram numa perguntinha que eu abri lá no Story de Saúde na Rotina se cachorro dava muito gasto. Eu falei, meu amigo, dá gasto. Tudo dá gasto. Tudo é gasto. Tomar um café aqui que eu tomei, gasto. O ponto é o retorno que você tem com esse gasto. O retorno que um cachorro te dá em termos de saúde mental, não dá pra medir. Eu acho que assim, cachorro é muito legal. Eu amo cachorro. Eu tinha medo de cachorro quando eu era pequena. Acho que essa era a dica 6. Dica 6. Eu falei no começo. Desculpa. Eu tinha medo de cachorro quando eu era pequena. E aí depois, quando eu tive cachorro a primeira vez lá com os meus pais, a gente sempre teve cachorro. É a primeira vez na vida que eu tenho 2, na verdade, ao mesmo tempo. Eu sempre tive um cachorro por vez. Nós vem com 2 brinquedinhos na boca, pra quem não conhece. E ela dorme com 2 brinquedos na boca. Aí a língua fica seca e parece um pedaço de carne sem vida. É ótimo. Mas então, eu sempre tive um cachorro por vez. Aí aqui que a gente tem 2. E assim, cachorro é muito, muito legal. Mas eu tenho que complementar essa dica. Que assim, tudo que o Diego falou é verdade, mas cachorro dá trabalho. Sim. E acredito que bem menos trabalho do que uma criança, obviamente, porque, né, a criança tem todas as etapas de desenvolvimento e são várias variáveis, ótima palavra, mas o cachorro, as variáveis são menores, né, ele chega num momento em que ele não que ele não cresce mais, mas tipo, ele já, aqui em casa, por exemplo, ele já aprendeu a fazer xixi no lugar certo. Mas demora muito menos tempo assim, independente. Ele pode ficar sozinho, sabe? Eu dou comida e ele se vira. Então, tipo, mas cachorro dá trabalho e dá alguns gastos. Então, tipo... E vive anos. Não é uma coisa que você, tipo, em uma semana acaba, entende? Ainda bem. E aí, eu acho que, assim...
conversa antes de tomar essa decisão. Sim. Essa decisão, ela precisa ser feita em conjunto, porque é o que a gente sempre fala, que o trabalho sujo de limpar o cantinho lá atrás, ninguém gosta de fazer aqui em casa, mas a gente tem que fazer. Exato. E a gente sabe que é responsabilidade dos dois, e como é responsável... Isso foi um acordo, é uma conversa que tivemos aqui, e que acho que se não tivesse, talvez causasse algum tipo de estresse, de atrito, sabe? Sim. Então, cachorro dá trabalho, vai ter hora que você vai ter que fazer coisas que não são legais, tipo, sabe? Então, converse e desenvolva esse papo e sobre os prós e contras de ter isso, mas eu garanto pra você que tem muito mais prós do que contra ter bichinhos em casa. E até gostaria de incluir aqui uma coisa, 7ª dica, que agora você me lembrou, que a gente não tocou no assunto, que parta do princípio sempre que toda e qualquer tarefa que envolva a casa, ela é de ambos, tá? Porque tem gente que se irrita quando a gente fala isso, porque acha que, enfim, ser feminista é ser de esquerda, né? Quando ser feminista é uma questão de respeito se você entender o conceito de feminismo. Ai, vamos evoluir essa conversa. Se você não entender o conceito de feminismo, acha que feminismo é contrário de machismo, você precisa primeiro ir no dicionário, entender bem, vai ler bastante sobre o conceito, depois você volta. Mas você tem que partir do pressuposto que qualquer coisa que envolva limpeza e arrumação da casa é coisa de ambos. Se você optou, se no seu relacionamento convencionou-se que a mulher vai fazer a maior parte das coisas, ok, no seu relacionamento você convencionou, cada um é feliz do jeito que é. O ponto não parta do princípio de que é responsabilidade da mulher limpar, passar, cozinhar, porque... Século XXI, né, gente, galera? Isso é tipo... Isso é atrasado nível ofensivo, sabe? É você convencionar, achar que isso é real em pleno 2020. Então, assim, se você é de outra geração, não tinha nem que estar aqui, né? Nesse canal. Se você tá achando essa conversa ruim, porque você é de outra geração, você não tinha nem que estar aqui nesse canal, você nem é bem-vindo, inclusive. Porque eu acho que a gente tem que caminhar pra frente, assim, sabe? É um papo de progresso, a gente tem que progredir. A gente não pode ficar preso a conceitos antigos e inadequados, entende? Tipo, eles são inadequados. E desculpa, não existe do tipo, mas assim é... Não, são inadequados. Exato. Eles são errados. Estão errados, é isso. De outra época. Não eram certos na época anterior, mas eram socialmente aceitáveis pela época anterior. Mas eles sempre foram inadequados. Sempre. E eu tenho muito pé atrás assim, com essa palavra socialmente aceitáveis, porque as pessoas que não aceitavam, elas podiam reclamar, elas tinham algum poder para mudar? Não. Então, talvez ele não fosse socialmente aceitável, mas quem estava comandando... Quem tava no poder, tipo, era socialmente aceitável porque a sociedade que aceitava naquela época era uma sociedade que era... dona ou era gerida por essas pessoas que tinham poder e que achavam aquilo socialmente aceitável. Não, mas é que tá. Eu acho que essas pessoas continuam mandando. Quem manda no mundo é homem branco hétero, entendeu? Isso é um problema. E as pessoas continuam no poder. O ponto as pessoas que não estavam felizes ou não aceitavam aquilo não tinham voz. Mulher não tinha voz. Mulher vota há pouquíssimo tempo. Mulher vota há 100 anos. 100 anos. 2020 acabou de eleger a primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos. O Brasil teve uma presidente mulher. Então, assim, nós estamos muito atrasados ainda. Então, enfim, arrumação, organização, tarefas domésticas não são coisa de mulher. Isso ajuda muito o seu relacionamento se você souber disso. Se você não souber disso, você vai ter, a cada ano que passa, um problema maior, porque vai ter cada vez menos gente para você encontrar aí que tope uma vida em que a mulher seja submissa. Né? Porque, vamos combinar. Vamos evoluir, né, gente? Enfim, a gente queria dar essas dicas aí. Mas lembrem-se, de novo, isso é para tentar ajudar alguns casamentos, alguns relacionamentos,
Mas às vezes separar é a melhor opção mesmo, tá, gente? Às porque vezes você você- casou com uma pessoa que não era pra ter casado mesmo, sabe? Mudou o Eu- plano, mudou, É. mudou o rumo da sua vida e não era mais pra ser. E, E tipo, nós temos assim, paciência. a gente aqui tem duas experiências totalmente diferentes. Os pais da Daphne são casados a vida inteira. Os meus pais, eles são divorciados. Então, assim, e desde eu muito pequeno, assim, acho que 3 anos, talvez. Assim, somos pessoas felizes iguais, né, de maneiras diferentes, mas somos pessoas felizes. Tivemos infâncias felizes também, eu com pai separado, a Daphne com pais casados, morando junto dos dois, enfim. Então, divórcio nem sempre é um problema, Sim, tá? Então, assim, lute pelo seu relacionamento se ele valer a pena, é isso. certo? E a gente falou um montão e Nossa, esse esse vídeo, vídeo vai ficar ó, imenso. é tipo goiaba mesmo, goiabas aqui, o canal dos goiabas é nesse nível. Então se você gostou desse assunto ou quiser que a gente fale sobre alguma coisa, comenta aqui embaixo pra gente continuar esse assunto, vocês acharem legal, porque eu acho que esse canal é construído entre a gente. Então a gente isso. pode conversar sobre outras coisas desse assunto aqui também. Um beijo pra vocês. Tchau! Olha aqui a cachorra. Vê se tem condição. Ah, essa câmera não dá pra Vê dar se zoom. tem condição essa barriga.